Ok. Bom dia a todos, paz do Senhor. Estão todos bem? Pelo menos estou a ver sorrisos, é bom, não é? É bom sinal, não é? Mas antes de começar, eu quero só ler um versículo sobre aquilo que nós temos estado a orar hoje, não é? E eu acho que nós muitas vezes, e a gente diz sempre isto, não é? Até, por exemplo, os portugueses em Portugal dizem que aqui na África do Sul os imigrantes sentem mais a pátria, vamos lá dizer, não é? Alguns de nós, não vou dizer quem, estivemos de pé até às 3h30, 4 da manhã a ver o jogo, não é? E depois a gente vê em Portugal e vê pessoas talvez não com tanto entusiasmo, não é? Então têm tendência a dizer que quando estão fora sentem mais a pátria, não é? Têm mais orgulho, usam mais, põem as bandeiras, têm mais orgulho, não é? Mas muitas vezes isso também é mau. E a razão que eu digo que isso às vezes é mau, se nós formos a ver o caso agora, não é? Nós estamos a viver aonde? Na África do Sul. Temos orgulho em ser português, sim senhor, e é bom ter orgulho em ser português, é as nossas raízes. Mas nós estamos na África do Sul. Mas somos capazes de saber mais o que está a acontecer em Portugal, saber as notícias, a política, tudo que está a acontecer em Portugal. Mas se eu perguntar, mas o que é que está a acontecer aqui? Nós não sabemos. Eu digo muitas vezes a mesma coisa ao meu irmão. O Paulo está a viver em Portugal. E às vezes eu estou a falar com ele e ele diz, mas tu sabes isto aqui na África do Sul e aconteceu isto. E eu, aconteceu? Eu não sabia nada. E eu digo a ele, mas como é que tu sabes mais daqui e depois não sabes nada de lá e é o país em que tu vives, não é? E nós temos tendência a fazer isso e pensamos, este não é o meu país. Quantos de nós já não pensamos isto? Sim, as coisas não estão boas, há protestos que vai acontecer, ou A em C, ou B, ou C, e temos tendência a reclamar. Nós, como seres humanos, gostamos de reclamar, não é? Mas esquecemos daquilo que Deus nos diz. Até na palavra dele, a África do Sul pode não ser onde muitos de nós nascemos, pode não ser o nosso país, mas nós temos uma responsabilidade. Nós estamos aqui. Os países têm abençoado muito de nós, não é? E Deus nos pôs neste país por uma razão. E se nós formos a ver em Jeremias, capítulo 29, versículo 7, fala quando houve o exílio dos judeus. Eles foram em exílio e foram capturados. E nós sabemos, 29, 11 diz, pois eu sei os planos que tenho para ti, planos para te abençoar. Mas antes disso, no versículo 7, ele diz que os judeus, embora estejam em cativo, embora eles estejam naquele sítio, diz, e procurai a paz da cidade, para a qual fiz que vocês fossem levados cativos. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, quando nós pensamos a África do Sul não é o nosso problema, ou a África do Sul não é o meu povo, não é o meu país, nós temos a responsabilidade de estar a orar pela África do Sul. Nós somos chamados, nós estamos aqui por uma razão. E a igreja tem que se unir, e como a Noémia estava a dizer, tem estado a unir, a orar pelo país. Eu lembro-me quando era uns anos atrás, talvez uns 6 anos atrás, nós nos jovens tivemos o mesmo apelo, que a gente orasse pela África do Sul. Também houve o saqueamento de lojas e houve isso tudo o que aconteceu. Não sei se os irmãos se lembram, não é? Foi um tempo também bastante tribulado. E houve aquela chamada para orar. E eu lembro-me, a coisa certa era orar. Então eu estava a orar pelo país porque era a coisa certa. Mas se eu vou ser muito honesta com os irmãos, eu estava a orar com a minha boca. Porque no coração eu pensava, mas que diferença vai haver? A África do Sul está assim, o governo é assim, isto é assim, aquilo é assim. Então eu estava a orar, mas de uma certa maneira estava a contradizer. Eu estava a orar de uma maneira, a dizer, Deus, atua neste país, nós confiamos que Tu és o rei deste país, nós queremos mudança neste país, mas o meu coração não estava a concordar. Porque eu estava a dizer isso e estava a orar isso, mas estava a pensar, este país não tem futuro. Este país é um problema. O governo não presta. Há racismo, há isto, há aquilo. Então, não estava a condizer. E a gente orou e orou. E depois, pouco tempo depois da altura do saqueamento, houve uma chamada para também haver
para fechar tudo no país. Também haver protestos e haver uma marcha, a gente chama o National Shutdown. E também houve aquele pânico, porque há uns meses atrás tinha havido o saqueamento, então estava toda a gente em pânico. Eu lembro, o meu irmão tinha ido para fora e naquele dia ele telefonou-me e disse: tu não sais de casa, tu ficas em casa, não vais a nenhum lado, tu tens que ficar em casa. Então havia aquele medo, estava toda a gente com medo. Igual a agora há muita gente com aquele medo, a gente teve a orar contra o medo, porque há a gente, negócios, de tudo, estão com medo, o que é que vai acontecer, se vão ser saqueados outra vez, se não vão. Nós temos um cliente que disse que ele está apavorado, porque ele diz, a outra vez foram saqueados durante 4 dias. Ele diz, como é que nós vamos aguentar isso outra vez? E é isso que o inimigo quer, é esse medo, não é? Mas nessa altura havia o mesmo medo e houve uma chamada para oração. Eu acho que nunca tinha visto, acho que foi em 2021, uma chamada tão grande para a igreja se unir. Eu lembro nós, como igreja, estávamos a orar. Houve uma conferência de jovens nessa altura. Nós tínhamos vários jovens aqui de várias igrejas e nós fomos chamados a orar. E estávamos ajoelhámos aqui, estávamos a clamar que Deus realmente atuasse. E naquele dia foi o dia em que eu vi o valor de orar pelo país. Porque até aí eu pensava, sim, para Deus nada é impossível, mas a África do Sul é um caso perdido. Os corações das pessoas, há muita violência, há muito isto, eles não querem mudar. E naquele dia não aconteceu nada. Nada, absolutamente nada. Estava toda a gente à espera que houvesse pânico, que houvesse isto, que houvesse aquilo. E chegou ao fim do dia e não houve nada. Não aconteceu, nem aqui em Gauteng, nem nas outras províncias, não houve nada. E naquele dia, Deus quase que contendeu comigo, não é? E disse, vês, eu sou soberano e a oração do meu povo tem poder. E a partir daí, quando alguém diz, vamos orar pela África do Sul, a minha mente mudou completamente. A minha atitude mudou completamente. E eu estou a ser honesta com os irmãos. Antigamente eu pensava, qual é o ponto? E eu era toda Portugal. Quem me conhece sabe, eu sempre tive uma paixão por Portugal. E eu era sempre, mas Portugal é melhor, Portugal é isto, Portugal é aquilo outro. E sim, eu continuo a ter orgulho em ser portuguesa. Mas eu sei que Deus está-me a chamar para também orar pela África do Sul, para falar vida pela África do Sul. E cada um de nós aqui temos poder. Podemos não mudar o mundo, mas Deus pode. E as nossas orações, Ele ouve. As nossas orações têm poder. Então vamos continuar a orar. Vamos falar vida sobre o nosso país. Não vamos estar a cultivar o medo, o pânico. Já há que chegue. Já há que chegue disso, mas vamos continuar a orar. Hoje, amanhã, terça-feira, vamos orar que Deus possa tocar neste povo. Que aquilo que o inimigo quer fazer de mal, porque é isso, o inimigo vem com maldade, ele quer destruir a África do Sul. Ele quer destruir o povo, porque há tantas nações aqui na África do Sul. E ele quer destruir isso. Mas a Bíblia diz que aquilo que o diabo quis para mal, ele vai transformar para bem. Os irmãos podem imaginar o testemunho de todos estes imigrantes que estão aqui na África do Sul. Quando Deus proteger, quando Deus atuar, quando eles forem outra vez à casa deles, eles vão dizer, seja o Malawi, seja o Zimbábue, Moçambique, Angola, eles vão dizer, eu vi o Deus vivo. Eles vão testemunhar do Deus vivo. Se a gente for a ver quando houve perseguição na Bíblia, os judeus estavam todos muito contentes, não é? Em Jerusalém estavam todos ali juntos. E teve que vir a perseguição e eles foram para áreas diferentes. E conforme eles foram para países diferentes e áreas diferentes, eles levaram o Evangelho com eles, não é? Então vamos acreditar que Deus vai usar isto para o bem da África do Sul, para o bem do seu povo, não é? E eu só queria encorajar os irmãos com isso. E estou com um pouco de falta de tempo, mas vamos tentar, não é?
Então não vou ler tanto os versículos, mas os irmãos conhecem muitos dos versículos e vamos tentar assim. Mas por acaso, eu estava a dizer à Eunice esta manhã, o que Deus pôs no meu coração, eu acho que já mudou não sei quantas vezes. E eu, por acaso, era para ter pregado a semana passada, mas depois, por certas coisas logísticas, nós trocamos. Então, eu tinha uma mensagem que queria trazer aos irmãos, que tinha no meu coração. Estava preparada, então, para trazer essa mensagem. Hoje de manhã, estou a arranjar-me e Deus pôs algo diferente no meu coração. E eu a dizer, mas Deus, é hoje, é esta manhã, porquê que estás-me a mudar a estratégia toda? Porquê que estás a mudar, não é? Mas eu acredito que se Deus quer isso, é porque Ele tem um propósito para isso. E esta manhã eu quero perguntar aos irmãos, o que é que os irmãos pensam que é o coração do Pai? Qual é o coração de Deus? Para nós, para a humanidade, para o seu povo. Nós muitas vezes, quando eu digo quem é Deus, quem é que os irmãos dizem que Deus é? Eu quero ouvir alguns palpites, que é para ter a certeza que estão todos acordados. Não está ninguém a dormir. Quem é que dizem que Deus é? O que pensam que é o coração de Deus? É amor e que mais? Sim. Bondade, sim. Deus forte. Deus poderoso. Tudo é verdade, não é? Ele é amor, Ele é bondade, Ele é tudo para nós, não é? Ele é paz. Isso é quem Deus é. Mas nós temos estado a falar, até o pastor Abel perguntou outro dia, mas onde está o nosso louvor? Onde está o nosso coração? E eu estava a pensar, uma coisa que me entristece muito, e eu vejo as notícias, e eles deram uma reportagem há pouco tempo na RTP sobre o abandono dos idosos em Portugal. E eles estavam a falar que é um problema tão grave. Os hospitais, acho que é quase 30%, se não me engano, dos hospitais no país todo estão com pessoas que são abandonadas nos hospitais. Idosos que são internados e eles são deixados lá. E aquilo mexeu comigo. Tinha pais e mães a falar, a dizer que eles só queriam poder ver os filhos. Que passou os anos e o filho nem lá foi, ou a filha nem lá foi. E aquilo mete-me raiva, para ser honesta. Eu fico zangada e penso, mas como é que alguém pode fazer isso a um pai ou uma mãe? E todos os testemunhos, todas as entrevistas que eles faziam a estes idosos, fosse nos hospitais, fosse nos lares, eles todos diziam que tinham saudades dos filhos. Que a única coisa que eles queriam é que os filhos quisessem vir visitá-los, que quisessem estar com eles. Pois havia testemunhos que diziam, o meu filho só vem quando precisa de dinheiro. Ou a minha filha limpou-me as contas todas. E ao ouvir cada história, parecia que cada história ficava pior e pior, pior. E eu estava a pensar, e esta manhã veio à minha mente este documentário, e eu estava a pensar, e eu estava tão zangada a falar contra isso, e como é que alguém podia fazer isso? E eu pensei para mim, mas quantas vezes é que nós, como crianças de Deus, como os filhos de Deus, não fazemos isso ao nosso Pai? Porque o coração de Deus é amor, sim, e é paz, e é quem Ele é. Mas o coração de Deus sempre foi ter comunhão conosco. O desejo de Deus desde o princípio foi ter relacionamento conosco. Ele não só simplesmente disse, vou criar o homem que é para cuidar da terra. Deus não precisava de nós. Deus não precisava de mim aqui na terra. Não há nada que eu possa fazer que vá acrescentar a quem Deus é. Não há nada que eu possa ser que vai dar mais valor a Deus. Deus não precisa de mim, mas Ele quis que eu estivesse aqui. Ele escolheu que eu estivesse aqui. Ele criou-me, Ele formou-me e a cada um de nós.
Se nós voltarmos à criação, diz que Deus falou, não é, em existência. Ele criou a luz, Ele criou a noite, Ele criou o peixe, falou. Mas quando chegou ao homem, diz que Ele criou. Ele formou o homem. A Bíblia diz que Ele formou o Espírito Santo, não é? Jesus e Deus, a Trindade já estava lá. Em Gênesis diz, vamos criar, vamos formar o homem à nossa imagem. A tecnologia não quer trabalhar hoje. Mas nem era algo que Deus só desprezou e disse, ok, vou fazer no instante. Ele diz, eu vou formar. E vou formar cada um diferente. A Bíblia diz que Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Então, Ele desde o princípio, o coração de Deus sempre foi que a gente o conhecesse e tivéssemos relacionamento com Ele. Se nós vamos a ver em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, e depois diz que Deus andou e estava a andar no jardim e disse, Adão, né, onde é que tu estás? Deus sabia onde é que Adão estava. Mas isso mostra que Deus vinha para ter presença, para ter comunhão, para ter relacionamento com Adão e Eva. Isso era aquilo que Deus queria. O pastor Abel falou a semana passada, a intenção de Deus não era nós temos que trabalhar no árduo. Era a gente descansar nele. Era a gente desfrutar da presença dele. Se nós formos a ver o céu, por que Deus criou o céu? É porque Ele quer que nós estejamos na presença dele. O jardim era para nós estarmos na presença dele dia após dia, hora após hora. Mas o que é que nós fizemos? Nós pecamos, nós quebramos esse relacionamento. Mas Deus, na sua misericórdia, e porque o coração dele era que a gente o conheça e esteja na presença dele, ele disse, não, eu não vou desistir. E nós sabemos que a vontade de Deus é que toda a gente vá para o céu e que toda a gente possa estar na comunhão e na presença dele. Deus já fez tudo. Não há mais nada que Deus possa fazer para garantir que nós podemos ter relacionamento com Ele, que nós podemos conhecê-lo. E muitas vezes nós confundimos o conhecer com o saber. Porque eu posso perguntar aqui aos irmãos, quem sabe quem é o Cristiano Ronaldo? Há aqui alguém que não saiba quem é o Cristiano Ronaldo? Todos sabem. Mas se eu perguntar quem é que conhece o Cristiano Ronaldo, há aqui alguém que conheça? Eu não. Eu posso dizer uma data de fatos sobre o Ronaldo. Posso dizer a idade dele, o aniversário dele, o que é que ele supostamente gosta de comer, o que é que ele não gosta de comer, com quem está casado, quantos filhos tem. Eu tenho muita informação sobre o Ronaldo. Mas eu não conheço o Ronaldo. E muitas vezes nós caímos nesse mesmo erro. E eu não estou a falar de pessoas do mundo, eu estou a falar de nós, como crentes. Muitas vezes nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Até talvez podemos dizer versículos de cor, do princípio ao fim. Nós sabemos exatamente quem Deus é. Mas será que nós conhecemos quem Deus é? Porque há uma diferença. Eu posso ir à inteligência artificial e dizer à inteligência artificial, conta-me do amor de Deus. Fala-me do amor de Deus. E a inteligência artificial vai trazer-me uma lista toda, com versículos, com tudo. A inteligência artificial sabe o que é o amor de Deus. Mas será que conhece o amor de Deus? Não. E nós muitas vezes somos a mesma coisa. Nós sabemos, mas não conhecemos realmente. E depois nós, às vezes... Até eu já estive nessa posição, às vezes, mas Deus, eu quero conhecer-te mais, eu quero saber mais de ti, eu quero isto, eu quero aquilo, mas porquê que eu não posso? Porquê que eu não tenho
não vejo a tua presença como A, B, C ou D? Ou porquê que tu não me usas como A, B, C ou D? E nós começamos a comparar-nos com uns aos outros. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer um relacionamento com cada um de nós. Os irmãos que estão aqui, que são pais, o relacionamento que têm com um filho e o relacionamento que têm com outro filho é diferente. Não porque o amor é diferente, não porque o carinho é diferente, mas porque cada filho é diferente. O meu pai tem 3 filhos, os meus 2 irmãos e eu. Nós todos temos personalidades diferentes. Nós todos temos gostos diferentes. Então, naturalmente, quando o meu pai fala comigo, é diferente talvez de como ele fala com o meu irmão. Não é porque ele nos ama diferente, não é porque o meu irmão é mais especial ou eu sou mais especial, mas é porque ele sabe que eu preciso talvez de mais carinho, porque sou mais soft, vamos lá dizer. E talvez o meu irmão gosta mais de falar sobre construção, então a conversa é sobre construção. Porquê? Porque somos diferentes. E Deus é igual. Ele nos conhece ao mais rico pormenor. Ele sabe, Ele nos conhece melhor que nós conhecemos a nós próprios. E Ele quer que a gente o conheça a Ele. Se nós formos a ler, nós vemos em Gênesis, vimos Adão e Eva. Logo a seguir veio Adão. E a gente vê outra vez, Deus cria relacionamento com Adão. Ele diz que dá a promessa a Abraão. Fala com Abraão. Diz que mandou os anjos visitá-lo. Ele teve com Abraão. E tiveram a comer. Eu não posso ler os versículos todos, mas os irmãos vão ler. E vão ver que na Bíblia, vez após vez após vez, Deus cria relacionamento. Ele cria comunhão com o seu povo. Se formos a ver David, mesma coisa. Saul, mesma coisa. Noé. Deus estava sempre atrás do seu povo. Se nós vamos a ver os israelitas no deserto, e eu quando li isto, eu imaginava como esta reportagem em que os idosos estavam a dizer: eu só queria que o meu filho me viesse visitar. Eu só queria ver a minha neta. Eu só queria ver o meu neto. E em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 19, os israelitas estão todos ao pé do monte. E a presença de Deus vai baixar sobre o monte, não é? A nuvem ia baixar sobre o monte. E estavam todos lá, e Moisés estava embaixo, e começa os trovões e a presença de Deus, não é? Começa a vir sobre aquele lugar. E os israelitas viram-se para Moisés e dizem: não, vai tu lá para cima. Vai tu falar com Deus e conta-nos aquilo que Deus disse. Nós não queremos, nós temos medo. Vai tu. E eu pensei, isso para Deus era o seu povo. Eram os seus filhos. E Ele veio com a presença, queria ter presença e comunhão com o seu povo. E eles disseram: não. Moisés, vai tu. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa, irmãos? Eu, quando era criança, eu pensava: mas como é que os israelitas puderam fazer isso? A gente estava na escola dominical e estávamos a fazer a aula do ídolo. Não é? Eles criaram a vaca de ouro, o boi de ouro e o veado, o de ouro. E eu pensava: mas quer dizer, Deus acabou de fazer o milagre que fez, acabou de libertá-los do Egito, e eles agora estão a criar um ídolo e ainda a dizer que foi esse ídolo que os resgatou e salvou. E eu pensava: mas como é que eles foram capazes de fazer isso? Mas conforme os anos têm passado, eu tenho visto quantas vezes eu não faço a mesma coisa a Deus. Deus quer comunhão comigo. Deus quer que eu passe tempo com Ele, que eu o conheça. Mas eu tenho que fazer isto. Tenho que despachar para ir para o trabalho. Tenho que despachar para fazer o jantar. Tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro. E chega ao fim do dia, eu começo a orar e quantas vezes eu não adormecia. Dizia obrigada e nem acabava a frase. E eu pensava: e o coração de Deus?
Ele fez tudo. Ele fez tudo para nós podermos entrar na presença dele, irmãos. Nós muitas vezes pensamos em Jesus e pensamos, Jesus é só a salvação. Jesus veio que é para nós podermos ser salvos. Não é isso que nós muitas vezes dizemos? E é verdade. Sim, sem Jesus não havia salvação. Mas quando Jesus foi crucificado, não foi a única coisa que aconteceu. Não foi a salvação. Mas também foi o véu. Aquele véu foi rasgado. E porquê que o véu foi rasgado? Porque Deus queria comunhão com o seu povo. Porque Deus queria relacionamento com o seu povo. Mas quantas vezes nós não ouvimos os documentários de filhos que só vão visitar os pais uma vez por ano, ou só vão visitar os pais ao domingo? E o que é que nós fazemos com Deus? Quantos nós só vemos a presença de Deus no Natal ou na Páscoa? Quantos nós só não vemos a presença de Deus no domingo quando a gente vem à igreja? É como uma visita de médico, como nós dizemos em português. Estamos ok, fui à igreja, pronto, agora vamos continuar com o resto do dia. E eu não estou a dizer isso de uma maneira de julgar, seja quem for. Porque eu própria, quantas vezes já não fiz isso? E eu tive que vir a Deus, e esta manhã, quando eu estava a tomar banho e Deus estava a contender comigo sobre isto, eu própria tive que vir a Deus e dizer, Deus, perdoa-me. Perdoa-me porque tu tens andado atrás de mim. Desde o dia em que eu nasci, tu tens estado comigo, tu tens criado a crer que eu te conheça. Mas quantas vezes é que eu tenho passado a oportunidade de estar na presença do Pai? Não orar porque eu preciso de algo, não orar porque alguma coisa está a acontecer, mas simplesmente porque eu quero estar na presença do Pai. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é um dos versículos mais difíceis. Talvez é porque eu sou mulher, não sei, talvez os homens consigam, eles dizem que os homens conseguem pensar em nada. As senhoras nunca conseguem passar em nada. Estão a pensar em tudo e mais alguma coisa. E eu às vezes penso, eu venho com a intenção que eu quero, ok, eu vou estar na presença de Deus e vou estar quieta na presença de Deus. Não venho pedir nada, só quero estar na presença de Deus. 5 segundos, nem 5 minutos depois. 5 segundos depois eu já estou a pensar, mas o que é que eu vou fazer para o jantar? Ou, eu esqueci-me de fazer isto no trabalho. Ou começo a orar, mas Deus, guarda o meu sobrinho e a minha sobrinha. E eu pensar, Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E porquê? Porque estando na presença de Deus, não porque a gente quer algo, não porque a gente está à espera da bênção de Deus, aí é algo de diferente. Se nós formos a ler em Isaquias, eu vou só terminar com isto no capítulo 47, não Ezequiel, fala do rio. E nós todos sabemos esta história, no rio que passa, não é? E primeiro passa pelos tornozelos, e depois passa pelos joelhos, e depois passa vamos lá dizer, a anca, e depois ultrapassa. Não é? Se nós formos a ler do versículo 10 ou 12, porque não vai dar para ler o capítulo todo, mas isso, então é Ezequiel, capítulo 47, versículo 10 a 12. Mas fala-nos, é um exemplo de nós com a presença de Deus. E a coisa é que Deus é o mesmo. Deus não muda. É isso que a palavra de Deus diz, não é? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, será que o desejo de Deus querer que a gente esteja em comunhão com Ele mudou? Não. O desejo de Deus não mudou. Mas, onde é que está o nosso desejo? Será que nós estamos contentes com ter a presença de Deus pelos nossos tornozelos? Estamos contentes com vir à igreja no domingo, ter um tempo abençoado no louvor e depois saímos e a vida continua. As tarefas continuam, os problemas continuam. Porque infelizmente Deus diz, tereis aflições, mas tendo bom ânimo porque eu
venci o mundo. Então, sejamos crentes ou não sejamos crentes, os problemas não vão desaparecer. Pelo contrário, às vezes até parece que temos mais, não é? Porque o diabo está zangado connosco. Mas a diferença é a presença de Deus. E aqui fala naquele que agora a água não dava para caminhar mais, estavam a nadar, não é? E diz, os pescadores estarão junto dele. Desde Engedi até Engleim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe será segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande, e multidão excessiva. Mas os seus os seus pântanos não serão deixados para sal. E junto do rio, a sua margem de uma e da outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E isto não está a falar de uma árvore natural. Estava a dizer o que acontece conosco quando nós estamos cheios da água vida, quando nós estamos plantados em Deus, na presença de Deus, quando estamos a desfrutar do amor dele, quando nós conhecemos quem Deus é e não apenas sabemos quem Ele é, nós damos fruto. Nós somos como uma árvore plantada à beira da água, que está a receber o que precisa, está a receber o seu alimento. Mas quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não estamos na presença dele, em Salmo 1:1 diz que quem medita sobre a palavra de Deus, noite e dia, será como uma árvore plantada. E é isso que Deus quer para nós. E é tão fácil nós sabermos quem Deus é, mas não conhecemos a verdade, conhecer o coração de Deus. Deus diz que não há nada que nos possa separar do amor dele. Nada. Isso não mostra que Deus está apaixonado por cada um de nós. Eu, às vezes, agora tenho estado a ensinar na escola e os jovens, às vezes, não é, gostam de uma rapariga e têm a ideia que conheceram o amor e eu só vejo esta rapariga, só penso nesta rapariga, tudo é sobre esta rapariga. E eu a pensar, mas tu tens 16 anos, rapaz, tem calma. E ele, é tudo, não, mas eu sei que estou apaixonado. Eu sei que ela vai ser a minha esposa e é quem Deus tem para mim. E eu faço qualquer coisa por ela. Eu vou acabar a escola e vou ir trabalhar para conseguir ganhar dinheiro, para casar com ela. E este rapaz só fala nesta rapariga. É tudo esta rapariga, esta rapariga, esta rapariga. Porquê? Porque ele está... vamos lá dizer, apaixonado, não é? Ele pensa que é o amor da vida dela. Mas se os irmãos, vou dizer os irmãos, não é, que estão aqui, se foram a pensar quando conheceram as vossas esposas e queriam namorar com elas e queriam casar com elas, até eram capazes de caminhar quilómetros só para ir ver a apaixonada. Se eu peço a este rapaz para estudar meia hora é um problema. Mas se eu peço a ele para ir fazer alguma coisa que é na aula, na sala de aula, onde está esta rapariga, ele é o primeiro voluntário. Eu faço. Não há problema, eu vou dar o recado. Mas porquê é que nós não somos assim com Deus, irmãos? Nós devíamos ter uma fome de estar na presença de Deus, que nós até... não... eu vou acordar e vou orar às 2 da manhã ou às 3 da manhã. E não é a hora de manhã que faz diferença. Eu não estou a dizer que se alguém ora à 1 da manhã é mais santo e tem mais comunhão com Deus do que alguém que ora às 6 da manhã. Não é isso que eu estou a dizer. Mas cada um conhece a vida que tem. Cada um conhece as responsabilidades que tem. E se a única maneira de passar tempo com Deus, e eu estou a falar em
em tempo específico, não é? Porque nós podemos falar com Deus e orar, não importa aonde, não é? Deus está em nós. Mateus diz, Emmanuel, Deus é conosco. Então nós devíamos estar em comunhão com Deus cada minuto de cada dia. Podemos estar a cozinhar e a falar com Deus, podemos estar a conduzir e estar a louvar a Deus, não é? Podemos estar em conversa com alguém e estar a dizer, Deus dá-me sabedoria. Mas eu estou a falar em tempo com intenção de estar só na presença de Deus. Se a gente pensa que a única oportunidade que eu tenho é à 1 da manhã ou às 2 da manhã, então por que nós não estamos a fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Eu hoje queria ver o jogo de Portugal. Eu disse ao meu pai, não, eu quero ver se Portugal vai... Eu quero ver com os meus olhos como é que Portugal vai jogar. Então eu fiquei a pé até à 1:30 da manhã e depois eu vi o jogo mais ou menos. Às vezes alguma coisa para dentro, às vezes não. Mas moral da história é que eu fiquei a pé. Eu fiz o ponto e o sacrifício de estar a pé para ver o jogo porque eu queria apoiar Portugal. Mas quantas vezes é que talvez eu não fiz isso para passar tempo com Deus? E eu estou a falar contra mim, irmãos. Eu não estou só a dizer isso para os irmãos. Estou a falar para mim. Porque quando algo é importante, quando a gente quer algo, a gente faz de uma maneira, não é? Nós fazemos um plano. Quando algo é importante para nós, nós fazemos um plano. Quando nós queremos algo, nós fazemos um plano. As senhoras, quando querem aquele vestido ou aquela panela, ou seja o que for, pode não ser este mês, pode não ser o próximo mês, mas vão poupar e vão juntar porque querem aquela panela e querem aquele vestido. Os senhores é as ferramentas, não é? Os senhores é sempre quer aquela ferramenta e esta ferramenta. Mas o moral da história é que a gente não desiste, a gente faz um plano. Se não pode comprar este mês, compra para o próximo ou para o próximo. Ou até somos capazes de deixar uma coisa e não comprar, que é para poder juntar dinheiro para aquilo. Porque aquilo é mais importante que os sapatos. Porque eu quero aquele vestido, não é os sapatos. Então não vou comprar os sapatos para poder comprar o vestido. E eu sei que é um exemplo banal. Mas, irmãos, porquê é que nós não estamos a fazer a mesma coisa com Deus? Deus já fez tudo o que tinha a fazer. Deus quer que a gente o conheça. E cada vez mais, porque nós nunca conhecemos Deus o suficiente. Há sempre mais que Deus nos quer mostrar. Há sempre mais que Deus nos quer usar. Não importa se Deus já usou o irmão ou a irmã para orar para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Ele quer usar para mais. Não importa se Deus já usou o irmão ou a irmã para cura uma vez ou 2 vezes. Ele não tem limite. Ele quer usar para mais. Não importa se os irmãos já tiveram na presença de Deus e tiveram um avivamento. Bom, glória a Deus por isso, mas Deus quer lhes dar mais. Mas nós estamos a contender com água pelos tornozelos. Nós estamos a contender pelos joelhos. E Deus está a dizer, não, mas eu quero te dar mais. E a gente está a dizer, não, Moisés, vai tu. Pastora Bel, vai tu. Marisa, vai tu. Eu estou isto, eu estou aquilo. Moisés, Deus chamou a Moisés e disse, eu quero que tu vás a Egito para libertar o meu povo. O arbusto estava a arder. Quantas vezes eu não digo a Deus, mas eu também quero um arbusto a arder para saber que és tu. E Moisés diz, não, eu não sei falar. Não é isto, não aquilo, não aquele outro. As desculpas todas começam a dar à manivela, não é? Nós somos muito bons a dar desculpas. Deus diz vai e nós diz mas. Deus diz mas nós dizemos mas. E Deus diz ok, se é esse o problema, está aqui a solução. O teu irmão vai te ajudar. Se é este o problema, diz não. Deita o teu pau ao chão e vai se tornar uma cobra. Mas quem é que eu vou dizer? Diz, eu sou o grande eu sou. Para cada desculpa que Moisés dava, Deus dava uma solução. Para cada desculpa que a gente tem dado, porquê que não? Porquê que não podemos estar na presença de Deus? Porquê que não podemos ir à igreja? Porquê que isto? Porquê que aquilo? Deus diz, mas. Adão e Eva quebraram
essa promessa. E Deus diz, mas eu tenho a solução. Eu não vou desistir de ti. Eu quero que tu estejas na minha presença. E é isso que eu quero encorajar os irmãos e perguntar aos irmãos, onde é que o nosso relacionamento está com Deus? Porque Deus não vai e vem, Deus está aqui. Nós é que estamos aí, vai e vem, quero, não quero, é ou não é. Mas vamos realmente buscar a face de Deus. Não vamos contender com ter água pelos tornozelos, mas vamos dizer, Deus, eu quero mais de ti, usa-me. Não importa a minha idade, não importa, usa-me, tu sabes. A gente pode não talvez poder evangelizar na rua, mas podemos pegar no telefone e telefonar. Podemos pegar no telefone e mandar uma mensagem. Telefonar e dizer, mas eu não vejo na igreja, está tudo bem, não está. Deus quer usar cada um de nós. E de maneiras diferentes, porque Ele nos criou de uma maneira diferente. A maneira que eu posso testemunhar a uma pessoa é diferente do que talvez o irmão ou a irmã. Mas o Deus é o mesmo. Não é uma pessoa mais um homem de Deus do que outra pessoa. Deus não quer abençoar mais um do que o outro. Ele quer que nós todos possamos desfrutar de quem Ele é, das suas bênçãos. Então vamos buscar a face de Deus. Vamos orar a Deus, dá-me um desejo, dá-me uma fome por mais de Ti. Eu não estou contente, eu quero mais. Nós é que temos de tomar esse passo. Vamos buscar a face de Deus. Não nos vamos contender com o pouco. Mas vamos dizer, Deus, nós queremos mais. Vamos fazer o sacrifício para isso. Se for preciso acordar à 1h, vamos acordar à 1h. Se for preciso jejuar, vamos jejuar. Vamos fazer o que precisamos para realmente sermos transformados. Eu não quero só conhecer a Bíblia, eu quero ser transformado pela palavra de Deus. Vamos clamar, vamos voltar de joelhos. Todas as vezes que houve um avivamento, foi porque o povo buscou a face de Deus. Todas as vezes que houve um milagre que mudou gerações, foi porque buscaram a face de Deus. Se nós queremos ver uma mudança na nossa vida, se nós queremos ver uma mudança na África do Sul, não é o próximo, é nós. Nós temos que nos ajoelhar, nós temos que buscar a face de Deus e realmente querer a presença dEle. Obrigada, meu Deus, por este dia que nos tens dado. Senhor, obrigada, Senhor, que nós podemos vir à Tua casa, Senhor, e estar na Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, pois Tu já fizeste tudo por nós, Senhor. Tu já... Não há mais nada, Senhor. Não há mais nada que Tu possas fazer, Senhor, para a gente poder Te conhecer, Senhor. Para a gente poder entrar na Tua presença, Senhor. Tu já fizeste tudo, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu só peço, Senhor, que Tu dês a cada um de nós uma fome por Ti, Senhor. Um desejo, Senhor, que a gente queira mais e mais de Ti. Que a gente não esteja contentes com o mínimo, Senhor. Nós não queremos só a água a dar pelos tornozelos, Senhor. Nós queremos estar inundados com a Tua presença, Senhor. Nós queremos estar cheios de Ti, Senhor. Eu não quero, Senhor, só saber de quem Tu és, Senhor. Eu não quero só saber a Tua palavra, Senhor. Eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero que a Tua palavra possa transformar a vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, eu digo, Senhor, dá-nos mais de Ti, Senhor. Usa-nos mais, Senhor. Senhor, leva-nos além das nossas capacidades, Senhor. Leva-nos ao Teu reino, Senhor. À Tua glória, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu poder, Senhor. E não as nossas forças, Senhor, mas o Teu poder em nós, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu possas usar cada um aqui, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para o Teu reino, Senhor. Senhor, que até esta semana, Senhor, que realmente Tu possas criar em nós um desejo, Senhor, de orar pela África do Sul, Senhor, de orar pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu possas transformar os nossos corações, Senhor.
Senhor, que Tu realmente possas ser o Rei e o Senhor da nossa vida, Senhor. Que Tu não sejas só uma escolha, mas a nossa prioridade, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Obrigada a todos. Eu não sei se há mais alguma coisa, não? Um domingo abençoado para todos. Eu peço desculpa, eu passei um bocado do tempo, mas eu peço que tenham uma semana abençoada e que realmente Deus possa usar-nos lá fora, não é? Uma semana abençoada para todos.